e agradecemos ao professor Marco Antônio Raupp a oportunidade de vir discutir conosco o Programa Espacial Brasileiro. O professor Marco Antônio Raupp, dentro da comunidade acadêmica científica, dispensa apresentações. Em benefício dos mais jovens, que talvez não conheçam a trajetória do professor Marco Antônio Raupp, ele é gaúcho, e matemático e de grande atuação dentro da área científica e, ao longo dos últimos anos, vem desempenhando um papel importante também na parte de gestão da ciência e tecnologia. Diretor do LNC, Laboratório Nacional de Computação Científica, do próprio INPE, mais recentemente, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência por 2 gestões, e, enquanto presidente da SBPC, a SBPC teve a oportunidade de, entre as diversas temas de importância para a sociedade brasileira, discutir o Programa Espacial Brasileiro. Eu lembro que há um ano atrás, em Natal, a proposta da Sociedade Brasileira de Física, dentro da programação da SBPC, da reunião anual, foi feita uma mesa redonda sobre o Programa Espacial, que deixou a todos de cabelo em pé. Quer dizer, os que têm cabelo, pelo menos, ficaram com o cabelo em pé, e diante da gravidade que nos pareceu, de um programa com a importância estratégica para o país, que é o Programa Espacial, a pouca visibilidade que ele tem perante a sociedade civil, que é algo fundamental para a legitimação do investimento. E, claramente, é o diagnóstico das sociedades científicas, e eu creio que da própria comunidade que faz o Programa Espacial, que, de longe, o Programa Espacial brasileiro é extremamente tímido para as necessidades estratégicas do país. O mundo dá voltas e nós ficamos muito satisfeitos em saber que, no atual governo, o professor Raupp deixou de ser estilingue e passou a ser vidraça. Ele passou de um dos críticos do programa espacial, críticos no bom sentido, no sentido construtivo, para a responsabilidade de gestor do programa espacial. E quem conhece o professor Raupp sabe que ele é de domar a altura à unha, e em poucos meses foi capaz de fazer uma grande articulação, propostas, e isso nós sabemos pela imprensa, o que já vazou para a sociedade civil. E nada melhor do que hoje nós ouvirmos a voz, a boca do próprio professor Raupp, quais são as propostas de revigoramento, esperamos nós, de um novo patamar desse programa estratégico de grande importância para o país, que é o Programa Espacial Brasileiro. Então, com vocês, o professor Raupp. Obrigado, Celso. Eu quero agradecer a SBF, a SBPC, que foram parceiras nessa preocupação com relação ao programa espacial, e agradeço a oportunidade de vir aqui, no fundo, fazer um relatório. Relatório, eu fui encarregado, de certa forma, a desempenhar uma missão, que é entrar nesse programa espacial, fazer diagnóstico, fazer propostas. E propostas que representassem as ansiedades geral e a visão geral sobre os vários segmentos da sociedade que estão interessados no desenvolvimento pleno desse programa espacial. Eu quero dizer o seguinte: aqui nesse país, quando a gente diz que uma coisa está errada, o que acontece é o seguinte: os responsáveis por aquela atividade, aquele processo, dizem o seguinte: então, por favor, faça, assuma aqui e diga aí o que a gente tem que fazer. É mais ou menos geral isso. E acabou, em vez de sobrar para o Celso, que era o meu candidato a ser o presidente da agência, cumprir essa missão, sobrou para mim. E o ministro Mercadante convidou-me, dentro dessa ideia de que é preciso fazer uma reformulação, né? E só assim que eu aceito realmente estar na presidência da agência e liderando esse processo de reformulação. Desde o início eu coloquei que eu encaro isso como uma missão.
Eu não tenho interesse, dado os meus cabelos brancos, que eu tenho netos para cuidar também. Então, para entrar numa parada dessas, isso tudo tem que ser encarado como uma missão. É uma oportunidade da gente dar uma boa solução e reorientar o programa. Então, Celso e o pessoal da SBF que está aqui, eu estou aqui fazendo um relatório, já tive tempo de fazer um diagnóstico, uma análise de como estão as coisas e fazer uma proposta também, bastante consensuada entre muitos protagonistas que atuam aí, especialmente os dois principais institutos tecnológicos que são a base desse programa, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Tecnológico Aeroespacial. Um do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o INPE, e outro, o CTA, que é do Ministério da Defesa. Né? Mas também com ampla participação de muitos elementos da sociedade de modo geral. Então, eu queria, para início de conversa, dizer o seguinte: muitos já se debruçaram ultimamente sobre esse programa. Ao me entrar para fazer esses diagnósticos aqui, eu usei aqui, só para citar para vocês, muita documentação e muito boa, e importantes documentos sobre o estado do programa espacial e a necessidade de reformulação. O primeiro deles é um documento da Câmara dos Deputados, a Política Espacial Brasileira. Isso foi uma iniciativa do Conselho de Altos Estudos de Avaliação Tecnológica e uma comissão da Câmara dos Deputados, que analisou a situação e tem várias propostas, surgiram várias propostas. É um relatório muito bom. O presidente, quem foi o relator dessa comissão, foi o deputado Rodrigo Hollenberg, hoje senador, e tem um documento de 2010 sobre isso, que foi altamente importante para a nossa avaliação. Eu acho que esse documento indica o seguinte, que na Câmara de Representantes da sociedade, que é a Câmara de Deputados, no nível nacional, essa questão está o que eles poderiam fazer, estudar o problema e dar indicações para a solução, fizeram. O executivo agora é que tem que fazer. Quem fala, falou. Quem executa, agora tem que executar. Executivo é para executar. Parlamento é para falar. Certo? Essa é uma coisa que vai na etimologia das palavras, mas quem está no governo, em vez de falar muito, tem que fazer. Tá certo? Então, eu estou nessa situação agora de ter que fazer. Mas, para fazer, um estudo preliminar e uma avaliação de quais os caminhos a seguir é muito importante. E é isso que nós estamos finalizando essa etapa. Outro documento importante que nós utilizamos nessa avaliação é um documento produzido pela Associação Aeroespacial Brasileira. É uma associação que representa a comunidade aeroespacial, uma associação sediada em São José dos Campos, presidida atualmente pelo nosso colega Paulo Moraes, e eles produziram um documento, a visão da AAB para o Programa Espacial Brasileiro. Essa é a visão da comunidade, da comunidade que atua no programa. Outra visão é um documento produzido pelo engenheiro Walter Bartas, que é presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, e lançado em 2011, janeiro de 2011, que é a visão da indústria aeroespacial brasileira. Consideramos também plenamente. Uma proposta de evolução do Programa Espacial Brasileiro, um documento produzido pelo DCTA e o IAE, Instituto de Atividade de Aeronáutica e Espaço do CTA, e o INPE e essa IAB, um documento conjunto, então, desses dois institutos tecnológicos e da Associação Industrial, que também se somam essas contribuições que foram dadas. Também um documento importante, que é produzido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, lançado em 2010 também, Desafios do Programa Espacial. Então, veja que muitos estão se preocupando, e por último agora, não só trabalhamos ativamente juntos, mas eles produziram um relatório sobre a situação do programa espacial, o relatório da SBF, que chegou agora recentemente lá e que nós estamos também considerando, porque desde o início
nós estamos discutindo essa questão e trocando ideias com a comunidade da SBF. Então, o que nós fizemos foi fazer um conjunto de reuniões, novamente, onde essas coisas se explicitaram, onde nós coletamos essas ideias e fizemos atas das reuniões de avaliação crítica do Programa Espacial Brasileiro. Fizemos 4 reuniões, estamos para fazer uma última, onde nós vamos validar a nossa proposta, depois dela ser validada, evidentemente, pelo governo, né? A quem eu devo, agora, nesse momento, uma certa subordinação. Então, veja bem, que o que eu vou apresentar aqui é um diagnóstico do que é o programa e uma proposta que tem, de como encaminhar as coisas, que tem, então, o respaldo de tudo. Eu fiz um trabalho, Celso, político de articular todos esses protagonistas, esses segmentos de interesse do programa espacial. Então, estão representadas nessa proposta as minhas ideias, obviamente, mas principalmente essas contribuições. É fundamental esse trabalho de ter uma proposta, consenso. É fundamental que a proposta, dado a importância do programa, ao nível da sociedade brasileira, que ela seja consensuada com o maior número possível de agentes dessa mesma, de setores dessa mesma sociedade. Eu acho que isso aí foi um trabalho que está expressando ideias que estão germinando aí há muito tempo sobre o programa espacial. E a conclusão final é que o programa está altamente deficitário em relação ao que se espera dele e que tem que ter um impulso significativo para que ele possa dar a contribuição, que é a contribuição desejada. Então, a minha apresentação vai com você. Eu vou falar alguma coisa aqui sobre os princípios da política espacial, que são mantidos, começaram há mais tempo, mas são mantidos até hoje, tá certo? Fazer uma análise crítica do desempenho do programa até agora e depois a proposta de atuação. Então, por favor. A política espacial brasileira, que é conhecida por essa sigla aí, PNAE, Política Nacional de Atividades Espaciais, ela se baseia, ela mira 3 focos, tem 3 nortes a ser seguidos. Uma é a sociedade. O que significa isso? Significa que ela deve estar voltada através das aplicações espaciais para gerar soluções de problemas nacionais. Quer dizer, o programa espacial não... Vocês lembram do programa espacial no tempo da Guerra Fria? Não é? Os programas espaciais americanos e soviéticos miravam a competição entre as nações, tá certo? Esse era um grande objetivo deles. Nós não temos isso. O nosso objetivo aqui é usar tecnologias, aplicações espaciais para resolver problemas da nossa sociedade. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a autonomia. Ele mira, enxerga lá na frente, tem que ser autônomo. Autonomia significa o seguinte, nós temos que ter capacidade tecnológica e industrial de produzir satélites, produzir lançadores desses satélites e termos capacidade de lançarmos do território nacional, de preferência, né, esses satélites. Então, tem que ter toda uma infraestrutura tecnológica e industrial para gerar esses artefatos que vão produzir produtos que devam ser utilizados em benefício da sociedade. E um outro ponto muito importante é a questão industrial. Não existe nenhum programa espacial no mundo que não aproveite essa característica mobilizadora do programa para estimular o nascimento de indústrias que tenham essa capacitação na área, mas também desenvolvam a partir dela, dada a situação de ponta em que se encontram essas tecnologias espaciais, elas possam desenvolver, a partir dessa capacitação, tá certo? Serem inovativas, desenvolver novos produtos e ganharem competitividade no mercado global, tá certo? Então, esses são os 2 nortes que qualquer política espacial, nós não abdicamos deles, desde os anos 80, quando se criou a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que foi a primeira versão do programa espacial, esses princípios norteiam
de política norteia a ação dos governos que têm se sucedido desde então. A política espacial brasileira, que é conhecida por essa sigla aí, PNAE, Política Nacional de Atividades Espaciais, ela se baseia, ela mira 3 focos, tem 3 nortes a ser seguidos. Uma é a sociedade. O que significa isso? Significa que ela deve estar voltada através das aplicações espaciais para gerar soluções de problemas nacionais. Quer dizer, o programa espacial não... Vocês lembram o programa espacial no tempo da Guerra Fria? Não é? Os programas espaciais americanos e soviéticos miravam a competição entre as nações. Tá certo? Esse era um grande objetivo deles. Nós não temos isso. O nosso objetivo aqui é usar tecnologias, aplicações espaciais para resolver problemas da nossa sociedade. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a autonomia. Ele mira, enxerga lá na frente, tem que ser autônomo. Autonomia significa o seguinte, nós temos que ter capacidade tecnológica e industrial de produzir satélites, produzir lançadores desses satélites e termos capacidade de lançarmos do território nacional, de preferência, né, esses satélites. Então, tem que ter toda uma infraestrutura tecnológica e industrial para gerar esses artefatos que vão produzir produtos que devam ser utilizados em benefício da sociedade. E um outro ponto muito importante é a questão industrial. Não existe nenhum programa espacial no mundo que não aproveite essa característica mobilizadora do programa para estimular o nascimento de indústrias que tenham essa capacitação na área, mas também desenvolvam a partir dela, dada a situação de ponta que se encontram essas tecnologias espaciais, elas possam desenvolver, a partir dessa capacitação, tá certo? Serem inovativas, desenvolver novos produtos e ganharem competitividade no mercado global, tá certo? Então, esses são os 2 nortes que qualquer política espacial, nós não abdicamos deles, desde os anos 80, quando se criou a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que foi a primeira versão do programa espacial, esses princípios norteiam de política, norteiam a ação dos governos que têm se sucedido desde então. Por favor, só para dar um comentário aqui do que significa isso, né? Em termos das tecnologias e aplicações espaciais, as aplicações que a gente, e os serviços e todos os resultados que a gente quer para a sociedade são espelhados aqui, tanto na área de meteorologia, usar isso para estudo de mudanças climáticas, defesa civil, segurança alimentar, etc., como observação da terra, proteção ambiental, segurança alimentar para a agricultura, não é? Vigilância do território e aplicações em gerais científicas também. Não é? Mas esses são sistemas satelitários que podem definir com precisão, indicar com precisão, posições sobre a superfície terrestre. Então, isso pode ser usado tanto na questão de defesa, para logística de tropas, e movimentação de tropas, localização de equipamentos e etc., como nos transportes em geral e até para lazer. Hoje, todo mundo tem um GPSzinho no seu carro e no fim de semana eles veem 2 coisas. Primeiro, uma previsão de tempo, onde os satélites têm o cara quer planejar o seu fim de semana, ele vai ver se o tempo está bom. Aí os satélites contribuem. Depois ele tem que se dirigir à praia, vai de carro, vamos supor, que ele não mora na beira do mar, são poucos que moram, né? Então, ele tem que usar um GPS, que vai se posicionando para encontrar o seu caminho, o melhor caminho possível. Então, vejo que essa tecnologia de satélite está na nossa vida. Por favor. Hoje em dia, nós temos demandas concretas aqui no Brasil que se impõem sobre o programa espacial. Nessas reuniões que nós fizemos, nós procuramos identificar não só essas demandas teóricas e possíveis, potenciais, como eu descrevi antes, mas demandas, o que no Brasil hoje se coloca como demanda para um novo programa, uma nova formulação do programa. Primeiro, é uma questão aí nós precisamos de satélites para usar na questão de prevenção de acidentes, desses grandes desastres naturais, para desenvolver um efetivo sistema de alerta que permita
a Defesa Civil intervir em tempo para isso, né? E são esses acontecimentos aí no Nordeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, são exemplos disso, que nós já não tem quase que nenhuma capacidade de fazer. A gente tem capacidade hoje de fazer previsão de tempo, mas muito pouca capacidade de dizer qual é a intensidade da chuva num determinado ponto específico. Isso que é fundamental para essa catástrofe. Então, 2 elementos satelitários são importantes para vocês. Um satélite geoestacionário que observa a atmosfera de cima, é aquele que gera essas imagens. Satélites permitem a gente fazer estudar os grandes movimentos da atmosfera. O satélite geoestacionário é um satélite que está a 36 mil quilômetros de altura na órbita equatorial, né? Parado lá, porque tem o mesmo movimento da rotação da Terra, então ele fica parado em uma determinada posição. Enxerga, portanto, esse movimento da atmosfera. Isso é importante para a previsão do tempo. E outros são satélites que voam mais baixo. São sistemas internacionais que existem e que nós estamos querendo, aliás, a ideia é desenvolver um elemento desse sistema, desse cluster de satélites, está entendendo? Que passe pela região equatorial e tropical aqui nossa. Então, eles têm a capacidade de fazer medições, são os GPM, Global Precipitation Measurement. Eles têm essa missão. Então, eles passando perto das nuvens, dentro das nuvens, às vezes, está certo? Eles têm condição de medir com muito mais precisão a questão da intensidade da chuva, né? Outra demanda concreta existente aí é a Estratégia Nacional de Defesa. Hoje nós temos uma política de defesa no país, e essa política de defesa não é responsabilidade só das Forças Armadas. As Forças Armadas são instrumentos de atuação em função dessa política. Mas você criar um sistema de apoio também ao exercício dessa política é fundamental. E satélites são importantíssimos, de vários tipos. Satélite de comunicação. Hoje as Forças Armadas utilizam esse satélite de comunicação aberto aí essa antiga Embratel, né, que opera satélite através de uma subsidiária chamada Star One, opera satélite de comunicações. Então eles alugam bandas, transponders desses satélites de comunicações para as áreas estratégicas do governo. Nenhum governo pode depender, é claro que qualquer satélite deve ser operado porque a operação serviço de gerar informações de satélite é um serviço que deve ser operado comercialmente, quando possível. Mas as atividades do governo requerem que o governo tenha controle dessa empresa operadora. Tá certo? Senão a empresa muda a posição do satélite, esse satélite geoestacionário pode mudar de posição, ou pode ser vendida a empresa para uma outra organização que não tem interesse nenhum em atender o governo brasileiro. Hein? Já houve, muitas vezes. Né? Está no segundo proprietário, o Monserrat está me dizendo. Então, isso aí o governo quer ter controle na operação de satélite de comunicações internas de governo. Não é comunicação em geral. Pela lei das comunicações, a comunicação aberta é de responsabilidade de empresas privadas, está no mercado. Mas essas comunicações de governo, como, por exemplo, comunicações militares, comunicações entre tropas, comunicações do Ministério das Relações Exteriores entre embaixadas e o Ministério Central aqui no Brasil, comunicações estratégicas do governo têm que estar em mãos de instrumentos satelitários, vamos dizer assim, não diretamente operados, mas sob controle do governo. Além de satélites de observação de fronteiras, por exemplo, satélites menores, voando mais baixo, tá certo? Que consigam enxergar bem o que se passa nas fronteiras. Esse a nova estratégia de defesa tem um programa importante, um sistema importante que está previsto ser desenvolvido, que é o CISFRON, Sistema de Observação de Fronteira, que controla não só o movimento de tropas lá, externas e internas, mas também a questão de contrabando e etc. Né? Tráfico de drogas e outros, né? Tem essa aplicação, armas e etc. Outra demanda importante, que é mais tradicional, a gente usa há mais tempo, é o monitoramento ambiental. O que seria da Amazônia, por exemplo, sem esse monitoramento que é feito por satélite já há bastante tempo, não é? Aqui nós temos essa tradição
É uma das poucas áreas que tem sido, essa área tem sido melhor atendida, vamos dizer assim, pelo programa espacial, mas não tão bem atendida quanto se quer. Por exemplo, hoje nós temos um programa com a China, né, desenvolver esse satélite de observação da Terra. São satélites usando instrumentação, sensores óticos para fazer esse imageamento da Terra. Então, tem esse programa, por exemplo, ele está claudica muitas vezes, em face exatamente desse déficit que existe operacional do programa, né? Porque, por exemplo, nós não temos hoje imagens, satélites operacionais desse tipo, da classe Cibers voando, porque nós não tivemos a capacidade de produzir um novo Cibers no momento que o anterior se extinguiu, a sua capacidade de funcionamento, né? Então, nós não estamos gerando imagens nós mesmos, nós estamos comprando imagens fora sobre o nosso território, para utilizar nessa questão ambiental. Então, isso é um defeito também, né? É um déficit que nós temos. E outra é a questão de segurança alimentar e hídrica. Isso significa agricultura e gestão de bacias, tá certo? Gestão de bacias é feita pela ANA e seus associados a nível estadual, né? Eles usam até hoje pequenos satélites que foram desenvolvidos na década de 80 e 90, que são os SCD, satélites de coleta de dados. Pequenos satélites que são dois sucessos do programa espacial, que desenvolveu 100% desses satélites no Brasil, no INPE, tá certo? E tiveram lançamentos contratados no exterior. Dois satélites que já têm 18 anos, o primeiro já tem 18 anos, e estão em pleno funcionamento, mas a ANA quer coisas mais sofisticadas, estão demandando novos satélites de coleta de dados, tá certo? E também na questão da agricultura, previsão de safras e tudo, planejamento, tá entendendo, de irrigação e lançamento de adubos no território, eles precisam ter não só esses satélites de observação que mapeiam cada situação, mas também satélites de localização, são necessários para que as máquinas agrícolas que vão adubar um determinado território saibam como otimizar a distribuição de adubo, não botar adubo igualmente para todos os pontos da sua lavoura, porque algum terreno precisa de mais adubo, outro precisa de menos, então um planejamento adequado requer, tá entendendo, esses satélites. Políticas, como é que a questão da indústria, esse é um outro ponto, né, da política espacial, por favor. Por favor. Passa aí. Essa questão da indústria é muito importante termos programa espacial, tá entendendo? Estimulando o desenvolvimento industrial. Como exemplo, em primeiro lugar é a questão do emprego que esse programa gera, tanto ao nível dos institutos tecnológicos que apoiam o programa, quanto das indústrias associadas. Para vocês verem o nível de que essas coisas operam, lá na ESA, a ESA opera 28 mil técnicos. A NASA, junto com empresas associadas diretamente a ela, tem 70 mil funcionários com alto nível de qualificação. É uma indústria que tem valor, a indústria espacial gera produtos com alto valor agregado. Então, uma exemplificação, 1 quilo de soja custa 20 centavos de dólar. 1 quilo de avião custa 10 mil dólares. E 1 quilo de satélite custa 50 mil dólares. Então, para você ver que é um produto, tá entendendo? Esse produto que é colocado para a indústria espacial de grande valor, e que a indústria que tem essa capacidade, ela pode ter um desempenho competitivo muito melhor. Por favor. Outro aspecto também que essas tecnologias espaciais criam oportunidades é um aspecto de comercialização. Estimular empresas a comercializarem os seus produtos, tanto na área de satélite de coleta de dados, eu estou dando exemplo aqui de ANA, né? Vamos dar meteorologia, imagens meteorológicas, etc., ou previsões, agregação de informação a essas imagens, e tem muitas empresas que desenvolvem soluções customizadas
na área de meteorologia para determinados interesses, por exemplo, para produtores de uva, para produtores se vai gear, não vai gear, quanto que vai gear. Eles geram, agregando informações de muitas imagens, né? E geram informações para os vários sistemas produtivos na agricultura, por exemplo, né? Serviços de lançamento, se nós temos a capacidade de... Nós temos capacidade de lançar veículos que possam lançar satélites no espaço, nós podemos vender esse serviço. Se nós desenvolvermos a base de Alcântara, por exemplo, que é uma base que está na área do nosso colega lá, de São Luís, não é? É uma situação privilegiada para lançar satélites, não só em termos de que está embaixo, perto do Equador, mas em termos que tem um ângulo de visada para o mar de 110 ou 120 graus, e que é uma boa condição de segurança para fazer esses lançamentos. E qualquer acidente, por exemplo, que ocorra num negócio desse, vai cair no mar, se você usar só essa frente, esse ângulo de 120 graus, e não vai cair na cabeça dos vizinhos lá do centro de lançamento, né? Então, isso é uma vantagem que nós temos que explorar. Então, desenvolver lançamentos de lá e prestar serviço de lançamento de satélite de lá é um negócio importante. E essas comunicações estratégicas que eu falei. Por favor. Autonomia é aquilo, né? Nós queremos fazer satélites, lançá-los e lançar do território nacional. Isso aqui é uma visão lá da base de Alcântara, onde aparece aqui a torre de lançamento do VLS, Veículo Lançador de Satélites, do nosso programa lá do CTA, que é a Torre Nova. Essa torre aqui, em 2003, foi aquela que foi explodida em terra, com um acidente onde morreram 21 pessoas. Ela já está completamente preparada, restaurada para lançamento do nosso satélite. Por favor. Bom, uma observação agora, isso sobre política espacial, uma observação sobre, para que vocês entendam bem, sobre quais são as organizações, quem são os protagonistas, os responsáveis no Brasil. Qual é o sistema brasileiro que opera e, vamos dizer assim, promove essas atividades espaciais? Tem um órgão chamado Agência Espacial Brasileira, que é um órgão de coordenação central. É a unidade orçamentária, para lá que vai o dinheiro, e ela contrata a execução com vários outros personagens. Um deles é o INPE. Toda a parte de satélites, tradicionalmente, tem sido repassada para execução pelo INPE. Toda a parte de lançadores tem sido, à exceção nos últimos anos, que se incluiu um outro projeto, tem sido repassado para ser executado pelo Centro de Tecnologia Aeroespacial. E as empresas são parte importante também naquele aspecto de industrialização. Muitos dos projetos, tanto do INPE e do CTA, alguns diretos da EB, são contratados nas empresas brasileiras. Um projeto que tem contribuído significativamente para isso, veja que isso aí anda devagar. As primeiras iniciativas de fazer satélites esses satélites foram feitos completamente dentro dessas instituições tecnológicas, dentro do INPE. Mas a partir do programa CIBRA, do Programa Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, esses satélites, essa cooperação com a China, começou-se a exercitar uma política industrial importante. E todos os investimentos, até hoje, colocados no CIBRA, né, metade foram colocados nas empresas, com contratos com as empresas. Aqui o nosso amigo Zé Raimundo Coelho foi durante muitos anos um gerente do programa CIBERS, e ele é um dos responsáveis por jogar esses projetos de construção de subsistemas dos satélites CIBERS para as empresas brasileiras, que é muito importante isso para a capacitação e o desenvolvimento dessas empresas. E o outro agente importante que é considerado são a participação universitária. É fundamental a participação universitária dos institutos, das universidades, nesse programa. Algo como a Petrobras faz em relação às suas atividades de exploração e produção de petróleo tem que ser feito aqui, tá certo? Como é que a Petrobras age aí? Eles têm um centro de tecnologia, que é o CEMPES, e eles financiam uma rede de grupos de pesquisas nas universidades que mantém o conhecimento em certas áreas estratégicas para empresas, o conhecimento vivo, o conhecimento atualizado.
Então, quando ela quer desenvolver uma nova solução tecnológica, ela encarrega o SEMPES de, usando também, vamos dizer assim, instituições estrangeiras, mas também o SEMPES organiza, então, um projeto que envolve essas áreas que aproveitam o conhecimento atualizado existente nas universidades. Algo desse tipo tem que ser feito aqui. Por enquanto, essa participação é muito pequena. 1% só dos recursos da EIB vem para cá. Tem um outro elemento importante, que é a formação e capacitação de recursos humanos, a alimentação contínua desse sistema com recursos humanos qualificados, que são requeridos, né, para ter um bom desempenho no seu sistema. Isso também é muito fraco. Muito pouco tem sido repassado para as universidades para desenvolver um programa desse tipo. Hoje em dia, tanto o INPE como o CTA, eles desenvolvem programas próprios de formação de recursos humanos, ou mandando para fora, ou interna corpus, tá, né? Essa coisa tem que ser repassada para quem tem a responsabilidade de formar recursos humanos, que são as universidades. Por favor. Bom, uma visão, um diagnóstico. O programa espacial começou em 1979, propriamente dito. As atividades espaciais são anteriores. O INPE, o anterior ao INPE, que é o chamado CNAE, Comissão Nacional de Atividades Espaciais, que funcionou desde o ano 61. No CTA tinha iniciativas desde a criação do ITA. Mas, vamos dizer, só se consolidou como um programa no ano de 1979, quando foi criado, no ano, na verdade, em 1979? Tá certo. Foi criada a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. 71. Tá certo. A Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que era uma comissão constituída por vários representantes de vários ministérios, e era uma organização do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, esse programa espacial, quando começou a se estruturar como um programa, ele foi estruturado por essa comissão, que era um organismo militar. E foi criado em 71, que o Monserrat está dizendo, e em 79 essa comissão, essa estrutura descentralizada, que hoje corresponde à AEB, então o AEB é a sucessora dessa COBAI, né? Essa COBAI, então, criou a Missão Espacial Completa Brasileira em 1979. Por isso que eu digo que o programa, com essa visão integrada da atividade toda, surgiu só em 79. É a era COBAI, MEC-B, de 79 até 94. Depois, em 94, esse é o nome que era dado ao programa espacial, se deu o nome efetivo, Programa Nacional de Atividades Espaciais, e a AEB foi criada e passou a ser responsável. A AEB agora é um órgão civil. Por que foi feito isso? Por que o programa espacial não ficou sob a égide militar? Várias razões. Mudou, inclusive, a estrutura governamental do país, o país restaurou a democracia, mas uma razão principal e prática foi a seguinte: em 1987, os países líderes do mundo assinaram um tratado para controle de todas as atividades nucleares e atividades de lançamento de foguetes, principalmente espaciais, que pudessem transportar ogivas nucleares. Então, e não permitiu, a ideia desse acordo era não permitir que outros países emergentes, se tornassem países nucleares, com capacidade, e não só capacidade de desenvolver uma ogiva nuclear, mas também uma capacidade de desenvolver um míssil, um foguete que transportasse essa carga para o seu alvo, tá certo? Então, uma política de restrições a importações de sistemas, de componentes chamados duais, porque tem uso tanto civil como militar, né? Eles passaram a ter uma grande restrição. E o Programa Espacial Brasileiro ficou caracterizado como um programa militar, porque estava dentro dessa organização. Então, por isso que foi criada a AEBS, a Agência Espacial Brasileira, para mostrar que o Programa Espacial Brasileiro é um programa civil. Né? E por isso que o ex-ministro Amaral, quando ele se refere à AEB, ele diz o seguinte: a AEB foi criada só para inglês ver. É por isso, é para os ingleses verem que o Programa Espacial Brasileiro é civil.
muito pouca força foi dada à EB. Era só, o objetivo principal é ser essa fachada, essa demonstração, essa declaração de que o programa é um programa civil. Poucos resultados foram obtidos nesse período aí, né? Em termos de produtos, por exemplo, de veículos lançadores, nós não temos nenhum, né? Nós temos um veículo suborbital, esses que são voos parabólicos, né, que não ficam voando, não lançam satélites em torno da Terra, eles vão lá e voltam, mas servem para experimentos científicos, uma série de coisas aí. Esse produto aqui é um produto já desenvolvido no CTA, que está à disposição, inclusive, para industrialização, e tem clientela, tanto na Europa como aqui no Brasil e em vários países do mundo. E os 2 satélites de coleta de dados e os 3 cibers. Como produto é só isso. Mas também tem outros resultados. Então, toda uma infraestrutura foi montada para desenvolver essas operações. Estrutura de testes, de centros de lançamento, 2 centros de lançamento, testes de integração, de controle, fazer rastreio e controle de satélites, de fabricação de motores a combustível sólido, enfim, muitos outros, né? E capacitação tecnológica, recursos humanos do INPE e do CTA, qualificado e também em algumas empresas. Então, isso são, vamos dizer assim, resultados desses investimentos feitos nesse período aí, né? Por favor. Eu só menciono aqui o seguinte: se você mencionar que o momento que foi lançado o primeiro satélite, que foi em 93, lá, ou a época que devia ser lançado, que foi em 1989, a previsão de lançamento do primeiro SCD em 1989. Ele só foi lançado em 1993. Mas se você olhar desde 79 até 2011, nós lançamos um satélite cada 4,4 anos e com lançadores estrangeiros. Então, isso é um déficit que a gente considera para o programa espacial. Poderia ter sido feito muito mais e originalmente se pretendia muito mais. É por isso que se diz que o programa não está apresentando resultados. Eu estou dando um parâmetro muito claro aí, que são essas medidas desses produtos, mas a coisa é mais complexa, evidentemente, mas é só para efeito aqui de argumentação. Por favor. Recursos humanos envolvidos, eles estão numa fase decrescente. Nos anos 80, nós tínhamos mais recursos humanos envolvidos nesses órgãos aqui, de participantes do programa espacial, do que nos anos 2000, por exemplo. O DCTA caiu mais da metade. O INPE perdeu também uns 40%, mais ou menos. Isso é um sinal de fraqueza, de degradação das condições operacionais e dos resultados do programa. Por favor. Evolução do orçamento do PNAE. Vamos pegar só aqui o global. Teve uma época de ouro aqui, foi quando começou a MEC-B, tiveram investimentos para criar toda a infraestrutura, os investimentos maiores aqui são investimentos de infraestrutura, e onde se criaram os primeiros satélites, aqueles pequenos satélites de coleta de dados. Atingimos um pico aqui, ó, na faixa aqui de 300 milhões de reais atuais. Isso aí são reais, como é que se diz? A preços atuais, né? Depois uma grande baixa, no período desde o governo Collor, o governo Fernando Henrique. Só a partir do acidente de 2003 que nós voltamos a atingir o patamar anterior. O governo, praticamente o segundo governo Lula é que investiu e chegou aos mesmos níveis praticados nos anos 80. Então, isso mostra, inclusive, essas atividades são programas complexos, que requerem investimentos continuados e sustentados, num nível bom, tá? Não pode ficar ao sabor desse zigue-zague aí, né? Como nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma explicação também por que o programa espacial está... Aquela queda do recurso humano, essa queda, esses orçamentos, esse vale aí nos orçamentos, dos investimentos disponibilizados, só poderiam ter a consequência que tiveram efetivamente. Por favor. Troque, por favor. Isso aqui é execução financeira. Vou pular isso, por favor, troque. Não, para frente. Participação do setor empresarial, pouco tem se investido. Eu só quero observar aqui o seguinte, que é só entre
0, 10, 20, 30, né? Entre 20% e 30% no total aqui é que tem sido investido na indústria, globalmente falando. Você tem um bom exemplo, o melhor exemplo de um projeto que investiu bastante na indústria, contratou bastante na indústria e estimulou, portanto, a indústria. Mas, de um modo geral, pouco tem sido investido na indústria, na faixa de 20% a 30%. É considerado pouco. Em outros países, 60% a 70% que são investidos na indústria. É exatamente o contrário. Tá certo? É mais ou menos a situação dos nossos pesquisadores, doutores que trabalham nas empresas e trabalham aqui nas universidades. A situação brasileira e a situação nos Estados Unidos, por exemplo, é um inverso da outra. Aqui também. Por favor, a outra. Então, quais são os desafios que esse diagnóstico aí, simples, nos coloca? Em primeiro lugar, o programa tem que ser considerado um programa de Estado. Ele tem que ser continuado. Não pode variar esse investimento de governo para governo. Tá certo? Essa questão de atenção para se manter e até crescer os recursos humanos qualificados para atuar, tem que ser apoiadas continuamente. Não pode ter essa variabilidade que tem tido aí. Tá certo? Atendimento às demandas do país. Nós temos que atender. Já atendemos algumas, como eu falei aqui, a questão de monitoramento ambiental, na Amazônia principalmente, mas muito mais tem que ser feito. Por exemplo, mesmo na Amazônia, é um pouco deficitária essa questão da observação da Amazônia. A Amazônia é um lugar onde de 60% a 70% do tempo, nublado, céu nublado, coberto de nuvens. Sensor óptico não atravessa nuvem. A luz é espalhada lá e some, tá certo? O sensor que nós precisamos lá também para a Amazônia, que é adequado, é um sensor com uma tecnologia de radar, de micro-ondas, tá certo? São sensores radar, que é uma tecnologia muito mais complexa e que é mais difícil de conseguir, mas nós temos que enveredar por um caminho desse, desenvolver satélites de observação com sensor radar. Uma outra questão é a integração com outras políticas públicas, por exemplo, a integração com a Estratégia Nacional de Defesa. Vocês poderão argumentar, mas eu vou botar um programa tecnológico agregado a um programa militar? Não, Estratégia Nacional de Defesa não é programa militar. Finalmente o Brasil conseguiu definir uma política de defesa. E o aparato militar tem parte, mas é de responsabilidade de toda a sociedade. Em particular, a implementação de, vamos dizer assim, instrumentos para o exercício dessa política que requerem conhecimento científico e tecnológico. Todo lugar do mundo é assim, tá certo? E essas atividades de defesa são atividades altamente demandantes de tecnologia. As ciências em muitos países cresceu muito, estimuladas por essa questão de defesa. E aqui nós não podemos deixar isso de lado. Recursos humanos qualificados e suficientes. É importantíssimo que o sistema de produção de recursos humanos qualificados se conecte totalmente com esse programa espacial e que o sistema espacial tenha capacidade de contratar essas pessoas formadas nas universidades, esses doutores. Isso é fundamental para o desenvolvimento da própria pós-graduação no Brasil, da própria ciência brasileira, essa conexão aí. É por isso que o Celso fala que esse programa é um programa mobilizador, esse programa espacial, na indústria e na academia. E isso é que nós temos que, o programa espacial tem que estimular isso, não pode ficar no 1% que tem gasto aí com as universidades, tem que ser muito mais. Eu estou propondo na minha proposta aí, no início 5%, mas chegando a 10% dos investimentos nessa conexão aí. Formação de gente. Outra coisa é o seguinte, aquelas tecnologias duais que eu falei, essas têm sensores inerciais, são sensores de navegação, essas Synthetic Aperture Radar, isso aqui é aquele negócio de radar aí, de sensor radar, materiais especiais, sensores infravermelhos e muitos outros, tá certo? Motores de propulsão líquida de vários tipos, usando vários combustíveis, são coisas que a gente não domina e que o mundo não cede para nós assim, não vende. Então nós temos que ter um forte desenvolvimento tecnológico nesses itens. Como se faz um desenvolvimento tecnológico nisso aí? Evidentemente tem que aproveitar os institutos tecnológicos, mas tem que envolver também a LACEMPES e Petrobras, como eu falei antes, envolver uma estrutura universitária associada, tá entendendo? E também indústria, que são a ideia que, se você quer desenvolver uma tecnologia, você já desenvolve ela em cima de um produto,
protótipo de um produto. Então tem que envolver também pessoas da indústria. Então o que a EIB tem que fazer é coordenar esses institutos tecnológicos com as empresas e com a universidade para desenvolver essas tecnologias. Isso é altamente estimulante também para o mundo científico e tecnológico. Bom, isso é claro, qualquer lugar do mundo, o programa espacial é bancado pelo Estado. As empresas só entram nele quando elas têm contratos, e quem contrata é o Estado. Não existe programa espacial americano agora, muitas vezes já se falou em utilizar a iniciativa privada no desenvolvimento do programa espacial. Nunca se conseguiu isso nos Estados Unidos. Agora, novamente, fala-se em desativar os investimentos estatais nos Estados Unidos, e aí, novamente, se fala que muitos desses serviços seriam providos pela indústria privada. Isso é um teorema a ser demonstrado ainda. Ninguém demonstrou esse teorema. Estímulo à criação de empresas integradoras. Então, uma maneira de você estimular a participação industrial é não só contratar o desenvolvimento de partes e de subsistemas dos satélites à indústria, mas entregar à própria indústria a capacidade, a responsabilidade de definir, construir um processo inteiro. Ele ser você faz o órgão tecnológico, a agência, faz as especificações das missões e tudo isso, e ele passa a ser um arquiteto, uma empresa que vai ser arquiteta industrial. Ele assume o projeto e subcontrata outras empresas, monta todo o sistema industrial para produzir o tal sistema, sob fiscalização da agência e dos órgãos tecnológicos. Tá certo? Boa ideia. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, o que é essa empresa, entidade, uma empresa integradora? A Embraer, no caso da aviação. O que a Embraer faz para desenvolver um avião? Ela faz um projeto, tá certo? Ou contrata um projeto, e ela se responsabiliza por fazer a integração daquele avião. Ela contrata todas as asas do avião num lugar, o motor do avião no outro, a hélice não existe mais, o motor, já falei, e etc. Todas as partes, as cadeiras do avião no outro canto, e etc, etc. Trazem tudo lá para um centro de integração da Embraer, ela monta. O montador de carro é assim também, tá vendo? Essas fábricas, a gente chama fábricas de automóveis, eles fazem isso. A partir de um projeto, eles contratam o desenvolvimento das partes e integram. Então, empresa integradora é isso precisa ter no programa espacial. É muito difícil de ter isso, porque precisa ter muito dinheiro envolvido. Tá certo? É aí que se passa a maior parte do dinheiro. Mas isso é muito importante porque essas empresas têm uma capacidade de agregar a competência necessária e uma agilidade, uma dinâmica muito maior do que instituições públicas. Instituição pública, você contratar e montar um esquema desse e manter permanentemente é muito difícil. Você tem que fazer concurso, tem que fazer não sei mais o quê, os caras vão embora porque o salário está baixo, e a empresa tem muito mais flexibilidade para ajustar todas as inconveniências que possam aparecer durante o processo. Bom, então tem que ter mercado também, dinheiro do governo, né? E tem que ter uma governança de qualidade também nesse SINDAI. Bom, por favor, então esses são os desafios. E, por favor, outra. Eu só queria, eu vou ler, não vou ler tudo não, passa para outro. Eu quero agora falar então sobre qual é a proposta, esse é o diagnóstico. Proposta. O que esse novo Programa Nacional de Atividades Espaciais que nós estamos propondo, ele tem que contemplar? Primeiro, atendimento às demandas nacionais, já expliquei por quê. Em função disso, tem que ter uma nova carteira de projetos. Esses projetos de radar, de satélites de comunicação, satélites meteorológicos, não estão sendo feitos aqui. Então, isso tem que ser agregado ao portfólio de projetos. Ou seja, vai incrementar bastante a atividade e vai requerer mais recursos. Terceiro, maior participação industrial. Tem que estimular mais a participação das empresas. Isso é muito importante para ganhar dinamismo no programa, mas para ganhar também novos protagonistas, novas oportunidades de empregos para pessoas, empregos de alto nível, e novos protagonistas, novos
segmentos que vão ser importantes no convencimento da sociedade da importância do programa. O lobby, vamos dizer assim, é muito maior, envolvendo interesses empresariais do que envolver só o interesse da EB, do INPE, do DCTA ou da comunidade científica. Tá certo? Então, essas são coisas importantes para o programa, sobre vários aspectos. Tem que ter um programa de domínio de tecnologias críticas. A gente tem abandonado isso, deixado pelo INPE e o CTA. O INPE e o CTA se divergem, eles se dispersam na sua atividade, ter que construir satélite, ter que fazer ciência também. Então, o prejuízo acaba acontecendo para esses programas organizados da forma como eu falei, tá certo? Envolvendo outros agentes. É mais difícil fazer isso. Você chamar agentes exteriores da instituição para desenvolver um programa de tecnologia. O fácil é um pesquisador ficar na sua bancada fazendo o seu trabalho lá, por iniciativa, às vezes até individual. Mas você encomendar um projeto desse, desenvolver uma equipe que tenha parceiros de fora, não é tão fácil assim. Precisa ter uma gestão da inovação, gestão da tecnologia, que é distinta da gestão de uma iniciativa de pesquisa científica. Isso, a agência precisa estimular isso. Precisa estimular a maior participação acadêmica, eu já falei. Precisa aprimorar ter mais governança e eficiência nesse sistema, incluindo as empresas. Então, nós estamos fazendo propostas nesse sentido. E precisa ter um novo orçamento. Por favor. O novo programa de satélites que nós estamos propondo incorpora um programa corrente, elimina alguns dos correntes e coloca novas propostas de desenvolvimento satelitário. E, basicamente, nós estamos desenvolvendo satélites de 3 classes. Até 100 quilos, mais ou menos, de 500 quilos, de 2.500 quilos e acima de 2.000 quilos, que são esses satélites geoestacionários, são novos, comunicação, meteorologia e comunicação 2. Isso aqui é um capítulo novo no programa. Isso aqui é o CIBERS, né? É a continuação do CIBERS e o desenvolvimento de um satélite aqui também de radar, um sensor radar. Ok? Esse aqui são satélites baseados numa estrutura que está em desenvolvimento aqui, entre INPE e empresas brasileiras, numa plataforma que pode sustentar cargas úteis que, junto com a plataforma, somem 500 quilos. É um programa autenticamente nacional, que ainda não está concluído. A partir de 2013, nós vamos começar a fazer lançamentos dessas plataformas. Tá certo? E, por último, isso aqui são satélites científicos e satélites de pequeno porte, que permitirão a inclusão de parceiros, entidades universitárias, científicas. Isso aqui é o acesso rápido e barato ao espaço. Tá certo? Para treinar estudantes, por exemplo. O treinamento nessa área aí, eu advogo que tem que ser um treinamento não só nos bancos das escolas, mas um treinamento na bancada. Fazer um pequeno satélite, entregar, convocar lá todos os alunos de engenharia espacial lá do ITA. Isso aqui são VLS Alpha, já é um veículo de mais potência, tá certo? E o VLS Beta. Essa aqui é preciso ainda, tem grandes desafios tecnológicos para esses projetos, porque esses lançadores de satélites podem usar os motores sólidos, com combustível sólido, nos primeiros estágios. Mas nos últimos estágios tem que usar motores de combustível líquido, que dão maior governabilidade para a questão da injeção dele em órbita, né? E a combustão que ocorre com o combustível líquido, nesses aparatos lá, é muito mais controlável a combustão do que no veículo. O veículo sólido, o combustível é que nem um foguete, um busca-pé. Ligou aquele negócio lá, ele vai do jeito que conseguir ir, tá vendo? Então, ele precisa ser controlado, os estágios superiores do veículo, por esses novos. E essa é uma tecnologia ainda inexistente aqui no Brasil. Por favor. Um projeto que está em andamento de cooperação com a Ucrânia é esse projeto do Ciclone 4. O Ciclone 4 é um veículo bem mais potente, é um veículo ucraniano, desenvolvimento de uma série de mísseis que eles desenvolveram lá nos seus estágios básicos. É um míssil colocado no terceiro estágio, um motor de combustível sólido que é para injeção em órbita, né? Esse veículo tem a capacidade, nessa órbita LEO, aí, Low Earth Orbit,
5.500 quilos. 700 quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros, 5.600 quilos. E lá na órbita geoestacionária ele pode botar 1.600 quilos. Ainda não é suficiente, porque os satélites de órbita geoestacionária, eles têm peso maior. Os satélites de comunicação, os satélites meteorológicos, etc. Mas é um avanço e a partir dele pode se desenvolver outros veículos, né, com mais potência. A ideia dessa cooperação é o seguinte, é lançar, se criou uma empresa, a ACS, Alcântara Cyclone Space, uma empresa binacional Brasil e Estados Unidos, tá certo? Metade do Brasil e Ucrânia, metade do governo brasileiro, metade da Ucrânia, e que essa empresa exploraria os serviços de lançamento do Ciclone 4, que é um ciclone, que é um veículo cujo desenvolvimento e fabricação é de responsabilidade da indústria ucraniana, a gente não tem nada a ver com a fabricação do ciclone, porque aí tem uma questão aí de salvaguardas tecnológicas que impedem que a gente se envolva na produção de um foguete desse tamanho, né? Mas esse foguete seria trazido para a base de Alcântara e de lá a ACS articularia serviços com satélites do mundo todo para ser lançados de lá e oferiria recursos, lucros com isso, né? Nós ganhamos com isso aí, é a proximidade com um sistema maduro, de sistema industrial tecnológico maduro, tá certo? Tanto de produção de veículos lançadores, quanto de lançamentos, campanhas de lançamentos de veículos desse porte. São processos complexos, né? Eu acho que o Brasil tem a ganhar com isso, se tiver a capacidade tecnológica das pessoas envolvidas, essa empresa, o lado brasileiro dessa empresa, a agência espacial, tiver a capacidade de interferir positivamente nessa cooperação com os ucranianos. Se nós não tivermos essa capacidade, vai ser um projeto puramente, nós só vamos ter talvez um benefício econômico, mais nada. Mas a proatividade da AEB e da ACS, do lado brasileiro, é fundamental para ter oportunidades tecnológicas, de aprimoramento tecnológico do nosso programa. Isso eu senti claramente quando estive na Ucrânia agora na última semana. Tem muitas possibilidades, porém, depende muito mais de nós do que deles. A gente chora muito, né, os brasileiros, a gente quer tudo no colo. Não existe isso, tá certo? Nós temos que buscar, correr atrás, botar gente competente, que tem essa capacidade. Por favor, isso aqui foi gasto aqui no programa Sírio do TNM, que são contratos, são dois programas mais longos contratos para a indústria brasileira. Por favor. Outra são as indústrias brasileiras que operam, são contratadas para desenvolver essas partes aí desses dois satélites, né? Por favor, a outra. Isso aqui é aquela noção de prime contractor, que eu estou dizendo. Nós temos dois candidatos possíveis aqui para ser prime contractor, ou empresa integradora num projeto desse. Já, vamos dizer assim, discutidos com eles, é a subsidiária da Embraer para defesa e segurança, e a subsidiária da Odebrecht, que foi criada agora para tecnologia e defesa. Veja bem, essas empresas estão se preparando, estão definindo, criando subsidiária em parceria com outras pequenas empresas de defesa e espaciais, para entrar em onde? Eles visam o quê? O mercado de defesa. O governo está estimulando o desenvolvimento da indústria de defesa. A indústria espacial é sempre complementar essa indústria de defesa. A espacial sozinha é difícil de atrair essa empresa que tem condições de plenamente desempenhar um papel importante. Mas se eles tiverem essa oportunidade da defesa, quando cria oportunidade para a indústria de defesa, cria oportunidade também para a área espacial. Isso é oportunidade que nós não devemos deixar passar. O programa espacial tem que agir com a cabeça para aproveitar essa oportunidade e incrementar bastante a participação industrial no programa. Por favor. Então, ali o que está dizendo é o seguinte, que em vez do INPE e o DCTA serem integradores, como tem sido nessa fase de capacitação das nossas instituições tecnológicas, eles têm que ser
definidores de missão somente. Deixar a industrialização para quem sabe fabricar. INPE não sabe fabricar e nem IAE sabe fabricar. Tá certo? Quem sabe fabricar são empresas. É claro que eles não conhecem, não têm ainda a sofisticação para operar esses aparatos aí com essa sofisticação. Mas aí que tem que ter a interação entre essas instituições tecnológicas com as empresas para que se desenvolva essa capacidade. Sabe que são aquelas tecnologias críticas, eu já falei, por favor, tem que ser estimulado um programa para domínio de tecnologias críticas. Aqui é o seguinte, volte aí, por favor. A execução tem que ser assim, a EB define prioridades e projetos que serão executados pelo INPE e DCTA com participação direta da indústria e apoio das universidades. Esse é o modelo. Isso não se faz sozinho, esse negócio de tecnologia. Tem que juntar essas partes aí. Por favor. Então, nós temos que ter aqui o programa tem que ter investimentos seguros nas universidades, tanto para desenvolver essa parte aqui de tecnologias críticas, mas também criar um programa de acesso rápido e barato ao espaço que permita grupos universitários participarem tanto de desenvolvimento de foguetes quanto de desenvolvimento de satélites, pequenos foguetes, para os estudantes aprenderem aí, na bancada, a terem treinamento direto. Por favor, e muito mais efetivo. Uma organização precisa também ser desenvolvida. Um programa complexo como esse tem que ter 3 coisas. Sine qua non. Primeiro é o seguinte, tem que ter investimento num nível adequado. Segundo, o seguinte, tem que ter gente capacitada em número suficiente para desenvolver o programa. E terceiro, tem que ter uma gestão competente, gestão que otimize essas operações todas. Nós não temos aqui no nosso sistema espacial, é altamente deficiente em termos dessa gestão. Não tem uma governança estabelecida, cada um está puxando para um lado, cada um faz mais ou menos o que quer e o que pode, tá certo? E tem uma grande área de ineficiência nessa coisa aí. Então, na busca de eficiência, nós temos que redefinir a gestão. Uma maneira de fazer isso, que estou propondo, e que não envolve incrementar mais condições, porque é uma coisa que os governos mais tremem quando se fala em novas programações, é contratar gente, tá certo? Então, essa aqui é uma união do INPE e da EB, que estão dentro, uma fusão do INPE e a EB dentro do MCT, que facilita isso, né? Para desenvolver uma nova agência espacial brasileira. E essa agência teria mais capacidade. Dois são os elementos que caracterizam essa proposta. Um é isso aqui, ó, Conselho Nacional de Políticas Espaciais, é uma novidade. Ele coloca o programa sob orientação geral da Presidência da República, que é o presidente desse conselho, a nível ministerial. É algo semelhante ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ao Conselho Nacional de Educação, ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. Todas essas grandes atividades que são transversais, tem um conselho articulador. A atividade espacial também é assim. Então, esse é um elemento importante. A EB é um órgão executor da política definida por esse conselho, onde o MCT tem voz, mas todos o Defesa tem voz, a Agricultura tem voz, o Planejamento, etc. E continua, evidentemente, sob a supervisão do MCT. E aqui estão as 4 funções fundamentais numa atividade desse tipo. Tem que ter atividade de P&D, Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, onde pode ser colocado todas as instituições científicas e tecnológicas, que hoje estão agregadas no INPE, no DCTA, elas podem ser agregadas lá integradamente ou separadamente, criando novas unidades, né? Tem uma questão importante para uma agência espacial para o desenvolvimento do programa, que é a infraestrutura espacial definida. Todos esses tem que ser ainda desenvolvido e tem que se operar e manter esses recursos de infraestrutura, como recursos para testes, segmento de solo, certificação e licenciamento. Tá certo? Então, o que é do INPE hoje, o que é administrado pelo INPE, ficaria dentro de responsabilidade direta da agência. Aquilo que está dentro do CTA, que eu não estou envolvendo aqui o CTA, porque pertence a um outro ministério, eles operariam aqui sob concessão, sob contrato, sob convênio
com a Agência Espacial, mas sob o controle direto da Agência Espacial. Tá certo? E uma divisão de diretoria de programas e serviços espaciais. Define missões e projetos, contrata a execução e faz a gestão dos contratos. E também a gestão e operação de serviços, satélites e lançamento. Então, todos esses programas de satélite, programas de lançadores, isso em convênio, como programa de lançadores, por exemplo, em convênio com o DCTA, né? Programa Ciclone 4, estaria tudo aqui nessa diretoria. São as 3 funções básicas de uma agência espacial. Claro? Tem uma função, uma quarta função, seria uma função de certificação e licenciamento. É o órgão que licencia, certifica produtos e licencia lançamentos. Você não pode simplesmente lançar um foguete no lugar onde você quiser. Você tem que pedir licença para alguma autoridade governamental para fazer isso, porque ali tem riscos envolvidos. E essa atividade seria também da agência, mas como não tem condição de criar uma diretoria só para isso, eu estou incluindo ela aqui nessa infraestrutura espacial, certificação e licenciamento. Tá bom? E é uma diretoria de administração, que, como eu digo, a administração aqui é importante, não só essa administração de compras, administração de pessoal e administração geral, mas uma administração que tenha consciência da importância técnica dessas coisas. Essa é a proposta de reformulação organizacional que eu estou propondo. E, por último, os recursos. O programa espacial hoje opera na faixa aqui, ó, de 300 milhões, por aqui assim. Tá certo? Eu estou propondo que, nesse próximo PPA, ele dê um salto para perto de 1 bilhão. Quer dizer, multiplicar por 3, no fundo, o programa espacial. Essa azul aqui é o que corresponde ao INPE hoje em dia, esse vermelho é o DCTA, esse verde aqui é o programa Alcântara Cyclone Space, que só tem nesses 2 anos aqui iniciais, ó. Depois ele passa a ser uma operação comercial, né, por conta própria. Os investimentos são só nesses anos iniciais, e isso aqui é a responsabilidade da AEB, que é pequena hoje, mas eu estou colocando aqui esse programa dos satélites geoestacionários, que a AEB que vai ter a missão de definir, junto com a assessoria de INPE e CTA, evidentemente, definir toda a programação do que seriam esses, e fazer a negociação com as empresas que vão executar isso. Porque esses satélites serão executados diretamente por empresas. O primeiro satélite geoestacionário, inclusive, uma empresa externa, uma empresa do exterior em associação com alguma empresa brasileira, para já implementar esse conceito da empresa integradora importante. Então, essa é a nossa proposta. E o que eu queria, então, em 3 palavras, terminar dizendo o seguinte: não se faz programa espacial sem investimentos fortes. Esses investimentos aqui, por exemplo, são fortes, mas não são tão fortes que nem como a Índia, ou como a China, ou como os nossos parceiros dos BRIC fazem, está entendendo? Sem ter gente qualificada em números suficientes, bastante gente. Por exemplo, na agência espacial e todo o sistema espacial governamental indiano, tem 16 mil pessoas. A China, eu nem sei, não sei nem se o Zé sabe, mas é um número monumental, tá certo? Na Rússia, é 20 e tantas mil também, só nas áreas governamentais, sem contar a indústria. E o nosso aqui, sabe quantas pessoas atuam? Vocês viram ali que eu falei? Aqui hoje no Brasil, nas nossas áreas governamentais, é 3 mil pessoas, 2 mil, nem chega a 3 mil pessoas. Então tem uma deficiência muito grande aí. E por último, não se põe essa máquina a funcionar, que é uma máquina complexa, sem uma gestão de qualidade em todo o sistema. E eficiência na gestão. Então, são os 3 itens que caracterizam isso aí. Agora, eu queria só dar uma mensagem também. Isso é válido para o programa espacial, mas é válido também para todos esses sistemas de institutos que nós temos na nossa política de ciência e tecnologia. A gente cria instituto aí, cada vez que tem um assunto estratégico na pauta, por exemplo, biodiversidade, cria vários institutos de biodiversidade, uma para o Cerrado, outra para a Amazônia, outra para o Nordeste, para o Semiárido, por aí vai. Institutos pequenos, sem gente, não tem dinheiro, então é só para constar ou é para valer? É a mesma coisa, é uma situação análoga, nós temos que ter grandes infraestruturas para pesquisa em física, por exemplo, esses grandes laboratórios de física tem que ter aqui, senão
a física vai patinar, vai ficar a física dos departamentos universitários. Não vai ser uma física que vai ter um grande impacto no desenvolvimento industrial do país, por exemplo. A situação é análoga do programa espacial com a situação dessa Big Science, que eu estou falando, que eu estou dando exemplos aqui, tá certo? Como é também do programa nuclear. São decisões estratégicas que o governo tem que decidir sobre as prioridades delas. Tá certo? Isso tem que ter coragem política. Mas eu vou botar num programa desse um bom dinheiro e não vou poder distribuir tanto para os pequenos grupos, mas é uma questão fundamental uma decisão fundamental para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil. Obrigado.